Bem, esse aqui é um quadro novo que a gente está inaugurando na Academia do Psicólogo. Com meu nome, chama Bruno Entrevista. Eu vou eventualmente entrevistar pessoas sobre temas que são relevantes para o nosso público, tá? E hoje eu vou falar com a Ana Paula Petri. Ana Paula Petri, gente, ela é de Itajaí, Santa Catarina. Eu também moro agora em Itajaí, Santa Catarina. E ela tem um nicho muito claro que é, né, o trabalho com a questão das mães, com a questão da relação com os filhos. E hoje a gente vai conversar com ela um pouquinho para entender qual foi o caminho dela para definir esse nicho, como é que ela definiu, como é que ela se estabeleceu, o que que ela faz, o que que ela não faz, o que que funciona, o que que não funciona. E para vocês que estão pensando em definir um nicho, mesmo que não seja este nicho específico, o objetivo é levar informações sobre o que levar em conta e como trabalhar para se estabelecer no nicho. Se você quer trabalhar no mesmo nicho, melhor ainda, porque ela vai dar alguns exemplos aqui específicos da área dela. Mas, antes da gente começar, eu quero abrir para a Ana Paula se apresentar. Enquanto ela se apresenta, eu vou aproveitar e fechar a porta ali para ver se diminui o eco. Ana, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar meu Obrigada. convite e fala um pouquinho para o pessoal, só se apresenta, diz quem é você e o trabalho que você faz. Então tá. Oi, pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Ana Paula Petri, como o Bruno já falou, né? Eu trabalho com maternidade faz, assim, com nicho mesmo faz mais de um ano, né? Um ano e meio, mais ou menos. E ontem à noite, até quando eu fui dormir, eu fiquei pensando, né? O que que eu vou falar? O que que nós vamos conversar? O que que o Bruno vai querer saber? E daí a primeira coisa que eu me lembrei, Bruno, que foi muito interessante, assim, foi da primeira vez que eu entrei em contato contigo, que Eu não eu lembro. conhecia, com certeza tu não lembra, mas para mim foi marcante. Que assim, eu te via pela academia do psicólogo, via, né, pelas redes sociais, enfim, e eu pensei um dia, eu vou falar para esse cara, vou ver se esse cara me responde, né? Porque eu queria entrar para a academia, enfim, queria entrar como parceira, e eu já tinha feito o curso de empreendedorismo, então já estava um pouquinho mais próxima, mas ainda assim não me sentia próxima o suficiente para ter coragem de chegar e falar contigo. E daí eu lembro que a primeira coisa que me veio em mente ontem, quando eu lembrei disso, foi que tudo que eu consegui até hoje, o meu nicho, enfim, foi que eu consegui quebrar essa barreira do medo de vou falar e talvez ouvir um não, vou falar e talvez as pessoas não vão me dar atenção. Desde primeira publicação, desde profissionais que eu faço contato, contigo, com o vídeo que a gente fez com o Piangers domingo, enfim, várias outras coisas. Quando eu consegui deixar o medo de lado é que o trabalho começou a funcionar e a gente já vai falar sobre isso. Mas foi a primeira coisa que me lembrou assim ontem à noite quando eu fui deitar, eu fiquei pensando nisso, foi bem legal assim, sabe? Pensar que 2 anos atrás eu jamais pensei que estaria como estou hoje, tão feliz, tão plena trabalhando com o que eu amo tanto, né? É isso aí, Ana, parabéns. Vamos lá, então é o seguinte, gente, o objetivo aqui é um bate-papo bem informal, uma conversa bem tranquila e vocês podem a qualquer momento fazer perguntas. Tá dando eco sim, Patrícia, um pouquinho, mas eu acho que dá para você ouvir, não dá? Tá dando um Bruno, pouquinho de eco. uma Eu vou mudar de sugestão. sala da próxima vez. O da Ana Acho que supostamente era para não dar eco. Eu vou Não, eu abaixar o acho que não volume é a dela. sala, Bruno. Acho que não é a sala. Acho que a gente tem que desligar o nosso áudio quando o outro fala, que daí não vai ficar dando eco, porque a gente tá Deixa sem o eu fone. abaixar bastante aqui. Tá, eu abaixei bastante o seu volume aqui e melhorou um pouco, né? Porque eu abaixei bastante. Eu vou abaixar mais ainda na hora que ela for falar e dar as respostas. Ana, então vamos lá. Gente, conforme ela for falando, eu for falando, vocês vão deixando as perguntas de vocês sobre isso. Eu queria que você começasse, Ana, contando um pouquinho da sua história com a psicologia e falasse como é que você foi do geral, né, de uma postura generalista, assim, até você definir o seu nicho. O que é que te levou a tomar essa decisão? Como é que foi essa escolha para você? Pode, ficar à vontade. Então, eu me formei em 2011, né? E desde então, desde que me formei, eu trabalhei. Primeira coisa já foi consultório. E eu, na época, trabalhava numa clínica de fonoaudiologia, que fazia pouquíssimas horas lá dentro, né, de consultório, mas fazia.
E na época eu pegava a demanda que aparecia, que por coincidência foi crianças, porque a fono que trabalhava lá, que era dona da clínica, precisava de pessoas para atender crianças, de psicólogos para atender crianças. Então, assim, eu comecei em paralelo também em escolas, porque era uma área que eu já trabalhava na época de faculdade, que eu fazia estágios, enfim. Então, eu comecei as duas juntas, a área educacional e clínica. As coisas foram caindo no meu colo, então no começo eu não escolhia, porque eu não podia escolher, né? Então, assim, o que caía eu pegava. Ah, é adulto, beleza, atendo. É criança, beleza, atendo. Atendia de tudo, era bem generalista mesmo. Tudo que é tipo de demanda, tudo que é tipo de público. Depois aconteceu aquela coisa mágica, né? Que a gente se torna mãe. E daí, quando eu me tornei mãe, algumas coisas mudaram o sentido na minha vida. E daí eu vivenciei a maternidade real, as dificuldades, os desafios, as angústias, e aquilo começou a ficar muito forte em mim. Eu pensava, gente, eu preciso conseguir ajudar, porque eu não devo ser a única nesse universo que está sentindo tudo isso que eu estou sentindo, e eu preciso conseguir ajudar mães. E daí eu comecei a pensar em maternidade em si, mães, né? Porque até então eu atendia os filhos dessas mães. E o que me deixava um pouquinho frustrada é que muitos desses pais que apareciam para consultório entregavam o filho com aquele objetivo do tipo, resolve meu problema aí, mas não queriam se envolver com a terapia, não queriam participar do processo, então queriam simplesmente que a gente resolvesse a criança, sendo que muitas vezes tinha necessidade de se trabalhar os pais, mas muitos não queriam. Então aquilo foi me angustiando porque eu comecei a ver que o trabalho poderia ser muito mais efetivo se eles se envolvessem, e mais ainda se eles fossem trabalhados em terapia, principalmente, né? Aí eu comecei a pesquisar na internet, um dia apareceu na minha timeline esse tal de Bruno Soalheiro, aí apareceu o curso de empreendedorismo, eu falei, vou apostar nesse negócio aí, já estava desesperada mesmo, era uma época da minha vida que eu tinha acabado de ter o Pietro, depois a Laura logo em seguida, que foi 1 ano e 11 meses de diferença. Aí eu lembro que eu estava num período que assim, eu estava com 4 ou 3 pacientes, não lembro. Não tinha mais como pagar conta, já estava insuportável, assim, o Rafa trabalhando feito louco, eu com as crianças em casa, precisando de dinheiro e comecei a entregar currículo, tudo que é lugar. Coisa que eu não queria de jeito nenhum, porque eu não pensava em voltar para a área organizacional, assim, nem que fosse a última alternativa, mas não tinha mais condições. E eu pensei, ai, vou ter que entregar currículo. Aí te encontrei. Aí, de repente, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, assim. E realmente aí as coisas começaram a acontecer. Aí eu comecei a fazer o curso de empreendedorismo. Por eu já estar trabalhando com crianças há bastante tempo, essa transição foi um pouco difícil no começo, porque apesar de eu falar de relacionamento, de pais e filhos, eu não queria mais trabalhar com as crianças, né? Eu falava das dores das mães, mas eu não queria mais trabalhar com as crianças. Então, conseguir tirar essa imagem de mim como psicóloga infantil foi difícil no começo. Foi bem difícil, porque a linguagem é parecida. Só te interrompendo um instante. Tá, mas como é que foi? Primeiro, muito obrigado por falar que fez o curso, propaganda do curso, tá, gente? Que, aliás, começa dia 26, a outra turma. Nem tô recebendo nada para falar isso, mas tudo bem. Como é que foi, Ana? Eu queria saber como é que foi da sua parte justamente esse afunilamento. Na prática, o que é que você fez que canais você usou, que ações você fez para começar a dizer para o mercado assim, olha, eu não sou mais generalista, eu não sou só criança, agora eu começo a atender para as mães. Eu queria saber como é que foi esse caminho entre você ter dois, três pacientes, estar pensando em entregar um currículo, até você conseguir se estabelecer ou começar a marcar o seu espaço nesse nicho. O que é que você fez na prática? Porque isso que é importante para quem está ouvindo a gente. Tá. Então, como eu falei, eu trabalhava também em escola, né? Consultório paralelo com escola. E era sempre escola de educação infantil. Então, as crianças de 0 a 5 anos. Eu fazia, como na época eu trocava serviço. Então, o meu filho ia na creche meio período em troca do meu serviço uma vez por semana lá na escola, né? Ajudava lá com as questões que precisassem, às vezes chamar os pais, fazer roda de conversa, fazer palestra, enfim.
Então, naquela época, quando eu resolvi fazer essa transição, eu cheguei na escola, sentei, conversei, expliquei e falei, ó, eu não vou mais atender crianças a partir de agora, eu quero focar em atender os pais, por N fatores, e fui explicando por que eu cheguei a essa conclusão. Então, eu quero que vocês me ajudem a poder passar também essa percepção para os pais, porque os pais da escola, inclusive, me procuravam para fazer atendimento para os filhos, né? Quando precisava, ou orientação de pais, enfim. Então, a gente começou a criar todo um calendário, digamos, de rodas de conversa que fosse voltado para os pais, né? Para as necessidades emocionais dos pais, não necessariamente do desenvolvimento dos filhos, como era antes. E aconteceu um pouco de sorte também. Eu queria que você especificasse melhor como é que foi essa questão dessas rodas de conversa. Você está dizendo que você já estava no meio ali, que tinha escola e tudo. E como é que você convenceu essas pessoas a organizarem essa roda de conversa? Como é que funcionava essa roda de conversa? O que era essa roda de conversa? E como é que isso trouxe frutos para você? Tá. A escola, quando a gente trabalha numa escola, eles geralmente já têm um cronograma que eles querem trazer a família para dentro da escola. Então, eles já pensam em uma data por mês, geralmente, para que os pais venham para falar sobre algum tema que geralmente é eles que elegem. Como era educação infantil, a maioria das rodas de conversa que já eram pré-estabelecidas pela escola eram a fase da mordida, por que as crianças mordem, por que as crianças batem, como fazer a transição do berço para a cama, sei lá, o desfraude, coisas assim que toda escola de educação infantil acaba enfrentando e os pais precisam saber. E eles já têm esse cronograma, então não era eu que estabelecia. Só que quando eu resolvi focar, eu comecei a delimitar os temas que eu queria trabalhar. Porque a primeira roda de conversa que a gente fez para falar com os pais sobre emoções, o quanto eles se sentiam às vezes culpados, decepcionados, arrasados com situações que eles não sabiam lidar, o quanto eles estavam frustrados com algumas situações, aquilo deu um envolvimento tão grande, porque foi a primeira vez que a gente voltou, digamos assim, o olhar para eles mesmo, para dentro deles, e não para como fazer um desfraude ou como fazer uma transição do berço para a cama. Era para eles estavam sendo ouvidos dentro das dores e delícias deles, né? As coisas boas e as coisas ruins. Então, quando a gente conseguiu fazer finalmente essa transição, eles começaram a pedir mais na escola. Então, quando que a gente vai poder fazer uma roda de conversa de novo? A gente está precisando desabafar, a gente está precisando colocar nossos anseios, nossas dúvidas, enfim. E ali começou. E foi a primeira, depois foi a segunda, depois foi a terceira, depois os pais já estavam falando para outras pessoas que nem trabalhavam, nem estudavam naquela escola, os filhos, mas que entravam em contato comigo porque o pai estava na roda de conversa, gostou do que foi falado e queria fazer terapia, por exemplo, né? E daí começou. E tem a questão que eu falei que eu tive um pouco de sorte, porque realmente foram coisas de sorte mesmo que eu não sei explicar, simplesmente aconteceram. Por exemplo, um dia eu estava no aniversário de um filho de uma amiga minha e lá tinha uma repórter, uma jornalista da Record aqui de Itajaí, da RIC. E daí a gente estava conversando, eu nem sabia que ela era ela, a gente estava conversando porque ela tinha duas crianças da mesma idade dos meus, duas meninas, eu, um casalzinho, nós conversando, e os quatro lá se embolando, rolando na grama e tal. Daí daqui a pouco ela falou, como é que é teu nome? Eu falei, Ana Paula. O que tu faz? Sou psicóloga. Ana Paula do quê? Ana Paula Petri. Tu que é a Ana não sei o quê, que a Raquel me falou. Raquel? Quem é Raquel? A Raquel do Pingo, que era da escola, né? Sim, que legal, mas quem que tu é? Eu trabalho na RIC, eu sou repórter lá, meu coração, né? Ela falou, eu já ouvi falar muito bem de ti, a Raquel sempre falou das rodas de conversa, que eram sempre um sucesso, não sei o quê, que estavam cada vez os pais participando mais. Vamos fazer uma entrevista lá na RIC? E meu coração assim, saindo pela boca, né? Quase morrendo, porque era o canal mais top que tinha daqui, considerando não Globo, né? Tipo assim, não era RBS, mas o canal local, a RIC TV, é a mais forte aqui, né? E daí, assim, fui a primeira entrevista, depois fui para a segunda, depois fui para a terceira, e depois eu tava lá toda semana, e depois já faziam piada comigo que eu era... Como é que elas falavam? Que eu era sócia da RIC, porque tava lá toda semana, e o negócio foi acontecendo, simplesmente foi acontecendo. Então, nesse aspecto,
foi um pouco de sorte ter conhecido a Paty, por exemplo, né? Que foi quem fez a primeira ponte. Claro que eles me chamaram de novo porque gostaram, provavelmente, né? Então, isso também foi o... Não esquece do teu microfone, Bruno. Eu não estou acostumado a fechar e abrir o microfone toda hora. Gente, aqui é assim, tá? É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, acontece problema no Faustão, acontece aqui também. Ana, tudo bem. Teve ali uma contingência que você encontrou aquela pessoa, mas aquela pessoa já te conhecia. Depois que você falou o seu nome, ela te conhecia pelos trabalhos nas rodas de conversa. Só para que fique mais didático para o nosso público aqui. No caso, você já trabalhava numa escola, essa escola já tinha rodas de conversa. O que você fez foi perceber que uma vez que você queria trabalhar naquele nicho, foi conversar para direcionar essas rodas de conversa. Isso. E aí você começou a direcionar e você percebeu que a primeira roda de conversa que foi levada para os pais ficaram muito tocados com isso, começaram a pedir outras e outras aconteceram. E eu posso estar errado, mas a psicoterapia você não necessariamente ofereceu. Nessas rodas de conversa, esses pais vinham ao final procurar, correto? Com certeza. Tá. Tem uma pessoa perguntando como atrair as pessoas para essas rodas de conversa. No seu caso, você estava na escola e a própria escola atrairia. Para quem quer começar hoje a trabalhar com esse nicho, vamos botar no caso com esse nicho, por exemplo. Se aproximar de uma escola e propor a essa escola rodas de conversa, você acha que pode ser um caminho interessante, mesmo de graça? E se sim, que temas, igual a Cristiane está perguntando aqui, que temas ela pode chegar e propor que seriam interessantes para uma coordenadora de escola? Como é que ela poderia fazer essa abordagem? Você poderia dar pelo menos uma ideia? Tá. É totalmente possível, né? Na verdade, eu comecei nessa escola e depois eu mesma comecei a ir em outras escolas para oferecer esse serviço de palestras gratuitas, de rodas de conversa com pais gratuitas, porque isso é bom para a escola e é bom para a gente. É bom para a escola que está oferecendo um serviço extra, digamos assim, né? Para os pais, um apoio, enfim. E é bom para a gente porque a gente se torna conhecido. Quem não é visto não é lembrado, não tem o ditado. Então, assim, se a gente não der as caras, as pessoas não vão saber nem para que a gente serve, muito menos que a gente existe, né? Então, eu fiz muita parceria no início, no sentido de ir em escolas e oferecer o serviço mesmo, escolas particulares. E você ia na cara dura mesmo? Chegava lá na cara dura e conversava? Como é que você fazia, Ana? Conta pra gente. Eu ligava, pedia para agendar um horário com a coordenadora da escola, falava que eu era psicóloga, que eu tinha uma proposta de trabalho gratuito, que eles não teriam custo, já falava de início, porque senão eles barravam, né? Ia com a cara e com a coragem, chegava falando os temas que eu já havia trabalhado, me deixando aberta para negociações de temas, por exemplo, ver quais seriam as necessidades da escola, se a escola tinha algum tema específico que deveria ser trabalhado, que eles achavam, né? Os pais pedem muito para falar sobre mordidas, ou sobre brigas, ou sobre, sei lá, porque daí cada escola tem uma demanda um pouquinho diferente, né? Então, de acordo com os alunos que eles têm, lógico. Então, a primeira roda de conversa era sempre de acordo com o que a escola pedia. A escola quer falar sobre tal tema, porque eles sentem a necessidade. Então, eu ia e falava daquilo. Aí, na própria roda de conversa, eu jogava umas ideias para os pais e deixava que eles trouxessem ideias também, para que a gente pensasse num novo tema para uma próxima roda de conversa, que fosse de interesse de quem já estava lá. E assim a gente ia conseguindo mais gente, mais rodas de conversa. Ótimo. Deixa eu fazer só uma exemplificação para o pessoal aqui, que é o seguinte, gente. Então, olha, para você que quer atuar num nicho, né? No caso do nicho de mães, por exemplo, o que a Ana fez foi ir até as instituições, onde estão as mães, no caso a escola, as mães e os pais, na verdade, né? E oferecer gratuitamente. Isso é um princípio que eu sempre digo muito isso no meu curso, que é você entregar valor primeiro, é você oferecer conhecimento primeiro. Então, fazendo uma expansão para outras áreas, se você quer trabalhar não no nicho dela, mas com gestão de carreira, desenvolvimento de profissionais, você pode ir numa empresa e oferecer gratuitamente, ali uma vez por mês, uma roda de conversa, que vai servir para trabalhar os aspectos emocionais de carreira daqueles colaboradores.
Se você trabalha com ansiedade, você pode ir num clube na sua cidade, um clube recreativo, conversar com o gestor e da mesma forma você pode oferecer ali uma palestra ou um relaxamento que você vai fazer no sábado de manhã no clube e é de graça. A ideia, gente, é sempre você começar a oferecer alguma coisa primeiro para as instituições, sejam elas quais forem, gratuitamente, porque a partir do momento que você faz isso, o próprio público daquela instituição começa a pedir mais, desde que você não faça besteira, é claro. O próprio público começa a pedir. Então, fica a primeira dica para vocês.